Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV na Basílica da Sagrada Família, no âmbito da viagem apostólica internacional do Santo Padre à Espanha, esta quarta-feira, 10 de junho de 2026. Viagem esta que se realiza de 6 a 12 deste mês, do último sábado até a próxima sexta-feira. Trata-se da missa em ação de graças por ocasião do centenário da morte, este 10 de junho, de Antoni Gaudí, e bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Padre Powell Andrianic e a assistência técnica de Gabriele Di Domenico, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, uma ótima tarde de quarta-feira. Temos, portanto, o canto de entrada desta celebração eucarística, presidida pelo Papa Leão XIV, da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. Missa em ação de graças por ocasião do centenário de morte de Antoni Gaudí e bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Destacamos o canto de entrada nesta celebração presidida pelo Papa Leão XIV, o canto de entrada com o Tu es Petrus, canto gregoriano. E aguardamos então o início da celebração eucarística propriamente, destacando ainda esta basílica majestosa da Sagrada Família. Na Sagrada Família, o quiostro é um espaço perimetral que funciona como isolamento acústico e de união entre as diversas áreas da Basílica. Uma particularidade a esse propósito, diferentemente daquilo que se dá na maior parte das igrejas e dos mosteiros, na Sagrada Família o quiostro circunda todo o perímetro do templo, dos lados da fachada da Glória, passando pelas fachadas na Natividade e da Paixão até a ábside. Assim, a procissão de entrada, precedida da cruz processional, e o livro dos evangelhos, o Evangeliário.
Cantai e celebrai o Senhor de todo o vosso coração. Em todo o tempo e a propósito de tudo, rendei graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a antífona de entrada desta celebração, consignada da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. A antífona de entrada desta celebração em ação de graças. O Papa Leão, já no presbitério, beija o altar. Neste momento, coloca incenso no turíbulo, com o qual incensará o altar. No início desta celebração, missa em ação de graças por ocasião do centenário da morte do venerável Antoni Gaudí e bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. E neste momento o Santo Padre incensa o altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Le Pau sigue a vosaltres. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar com alegria a Eucaristia, que nos torna familiares de Deus e santos por vocação, e para inaugurar a nova torre desta basílica, coroada pela cruz, que, como a escada de Jacó, une o céu e a terra para o louvor e glória de Deus. Reconheçamos que somos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. Santo Padre nos introduz o ato penitencial.
y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos o Kyrie. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Dios Padre de todos os dones, Ó Deus, Pai de todos os dons, fonte de tudo o que temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios da vossa imensa bondade e amar-vos de coração sincero e com todas as nossas forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. A morte não existirá mais. Esta liturgia é celebrada em parte em catalão, em parte em espanhol. A primeira leitura será feita em catalão. Lectura do Apocalipse de São João. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. Que és la darrera. Soc el principi i la fi. Als qui tenen set, jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Temos o Salmo responsorial, Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por toda a terra. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?
pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Papa acaba de abençoar o diácono que proclamará o Santo Evangelho. Enquanto ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho, aleluia, 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 eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Canto de aclamação ao Evangelho, extraído do Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12b. O diácono, após tomar o livro dos evangeliários, o livro dos evangelhos em suas mãos, com o evangeliário dirige-se ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração da Santa Missa em ação de graças é extraída de João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Evangelho que será proclamado em espanhol. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, o diácono dirige-se até o Santo Padre, entrega-lhe o Evangeliário. O Santo Padre, com este, abençoa a Assembleia. Em seguida, lhe restitui o livro dos Evangelhos e, na sequência, teremos a homilia desta celebração, a reflexão do Santo Padre. Para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, destacamos, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV, na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, missa do centenário da morte do venerável Antoni Gaudí. Acompanhemos a homilia do Santo Padre. Senhor, soberano nostro, que nes de glorioso vostro nome. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Com o louvor deste salmo, tão cheio de alegria e admiração, saúdo-vos a todos, queridos irmãos e irmãs. Expresso o meu reconhecimento às suas majestades e agradeço ao cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, bem como aos demais irmãos no episcopado e a todos aqueles que se unem à nossa oração, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas. Nesta tarde de festa para toda a cidade de Barcelona e para o povo espanhol, particularmente o catalão, estendo a minha grata saudação às autoridades públicas, como também aos membros de outras comunidades cristãs e religiosas que participam na nossa ação de graças. Hoje, a Basílica da Sagrada Família acolhe-nos nesta bela cidade, abrindo as suas portas como se fossem os seus braços, para nos convidar a este altar e a escutar a palavra de Deus, que nos constitui numa família amada pelo Senhor, alimentada pela sua própria vida na Eucaristia.
Assim é com a Ciudad Comtal e com a inteira Catalunha, que se reúnem neste templo. Igualmente sinal de unidade e concórdia para toda a Espanha, e levantam o seu olhar para se encontrar com o rosto de Deus, resplandecente no seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem. Pela seva caritat vers nosaltres. E lluem per tot el que realiza. Louvamos o Senhor pelo que Ele realiza em nossas vidas, enquanto rendemos graças pela sua caridade para conosco. Damos graças em particular por esta extraordinária basílica que o Papa Bento XVI consagrou em 2010, recordando que ela é um sinal visível do Deus invisível, para cuja glória se erguem as suas torres. Dando continuidade à oração do meu predecessor, dentro de alguns instantes, abençoarei a torre mais alta, a de Jesus Cristo. Esta igreja é um edifício único, constituído por muitas pedras, uma casa que cresce continuamente ao longo dos anos, seguindo o mesmo projeto. Todos nós somos as pedras vivas desta obra, que tem Cristo como fundamento e ápice, princípio e fim. Muito mais do que um monumento, a Basílica da Sagrada Família continua a ser hoje uma obra em construção, que nos lembra como a vida cristã é sempre um caminho, porque se trata de um projeto que é levado a cabo por Deus. Não habitamos, portanto, uma obra inacabada, mas um templo ainda em construção. A sua imperfeição não é um defeito, pois testemunha um desejo. Não significa uma falta, mas expressa uma promessa que queremos honrar com coerência. A nossa gratidão transforma-se, assim, em compromisso, ao mesmo tempo que cooperamos no projeto de Deus, ou seja, na edificação para a qual Ele mesmo nos chama. Uma vez que somos templo do Espírito Santo, esta obra coincide com a nossa vida, que Deus concebe como uma obra-prima que devemos realizar juntos e para a qual nos chama a colaborar com Ele. A este respeito, conservamos no nosso coração as palavras que o Senhor dirigiu ao rei Davi. És tu que me vais construir uma casa para eu habitar? Pelo contrário, o Senhor faz hoje saber que será Ele próprio quem edificará uma casa para ti. Com este anúncio, a Escritura ensina-nos que não somos nós que damos um lugar a Deus, como se Ele fosse um elemento de uma série ou parte de um todo maior do que Ele. É Deus, antes, quem nos dá um lugar, e o lugar que nos oferece é o seu próprio coração, o lugar do Filho, para nós que éramos estranhos, o lugar do amado, para nós que somos pecadores. Esta sua vontade cumpre-se através de Jesus. Podemos, assim, compreender o sentido do que ouvimos no Evangelho, quando o Senhor disse aos fariseus: se não crerdes que eu sou o que sou, morrereis nos vossos pecados. Palavras fortes, que não são, de modo algum, nenhuma ameaça, nenhuma chantagem. São um convite à salvação, isto é, um apelo à liberdade por parte de Cristo, que deseja para nós o bem definitivo, eterno. Perante a ameaça do mal, o Senhor está sempre conosco, sempre a nosso favor. Eu sou. Este é o santíssimo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, revelando a sua fidelidade inabalável.
Feito homem, ele torna-se para nós o Emanuel, fonte de graça, perdão, salvação e vida nova. Queridos irmãos, não podemos acreditar em Jesus e promover a guerra. Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente. Não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre, quem chora, quem foge da miséria. La creu de Cristo, que corona aquesta basílica, é a creu dos últimos, que es torna Por isso, recordemos nesta tarde que a cruz de Cristo que coroa esta basílica é a cruz dos últimos, que se tornam os primeiros, dos pecadores que se tornam santos, dos mortos que ressuscitarão. As três fachadas da Sagrada Família atestam-no. Na Natividade, o primeiro torna-se o último por nós. Com o seu sacrifício, redime-nos através da paixão. A sua morte dá-nos a vida eterna, tornando-nos participantes da glória divina. Ao admirar a Torre de Jesus Cristo, elevamos o olhar para Ele, para aquele que nos revela apenas a verdade de Deus e a verdade de nós mesmos. Olhando para Cristo, podemos ver o mundo com olhos renovados. A Torre da Cruz transforma-se então em estandarte de caridade, porque Deus nos ama assim, transformando um instrumento de morte num sinal de esperança. Na cruz de Jesus, a nossa fé atinge o seu ápice, como professa a inscrição que se encontra na base da agulha. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altíssimos. Esta cruz brilha de dia, refletindo a luz do sol, e brilha de noite, iluminando a cidade como um farol aberto para o Mediterrâneo. Sim, a luz de Cristo brilha nas trevas, embora as trevas não a tenham recebido. No entanto, esta rejeição não faz com que falte o amor de Deus. Quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis a saber que eu sou e que sou o que nada faço por mim mesmo. Mas falo destas coisas tal como o Pai me ensinou. É necessário passar pela paixão do crucificado para sermos iluminados pela glória do ressuscitado. Desde sempre, com efeito, o Pai ensinava a dar a vida e o Filho, que recebe dele, dá a todos com o poder do Espírito Santo. Eis porque a cruz é o sinal luminoso do seu amor. Quando Cristo é elevado, a sua magnífica humanidade resplandece e as nossas obras glorificam a Deus. São as obras da fé e a arte destaca-se entre elas. É precisamente a fé que dá forma às pedras e sentido ao edifício que habitamos juntos. Na nossa oração, portanto, descobrimos o vínculo originário das coisas com Deus, Criador do céu e da terra. Ele é o artista que imprimiu o seu esplendor no cosmos. Criado à sua imagem, o homem responde à obra de Deus com a sua própria criatividade. É assim que o artista converte o talento em louvor e a criatividade em testemunho do próprio Criador. Como arquiteto ardente de fé, o venerável Antoni Gaudí concebeu estes espaços com o desejo de narrar os mistérios da vida do Senhor. Assim, propôs uma peregrinação espiritual que conduz ao encontro com Cristo nascido, morto e ressuscitado por nós. Esta tarde, com Gaudí, de quem recordamos o centenário da morte, lembramos e agradecemos todos os promotores e benfeitores
os artistas e trabalhadores que cooperam na construção de uma obra-prima de arquitetura, que é também uma catequese eloquente, feita de pedras, cores e luz. Na sua sabedoria, a Igreja renova assim a Bíblia pauperum das antigas catedrais, que são, em si mesmas, mensagens de evangelização de grande riqueza. Nesta era da imagem, é ainda mais evidente como a arte e a beleza são canais eminentes de evangelização. Queridos irmãos e irmãs, a beleza deste templo anima-nos a aprender cada vez mais com o nosso Mestre e Senhor a arte de viver segundo o seu Evangelho. Enquanto levantamos o olhar para Ele, o crucificado ressuscitado, comprometamo-nos a erguer o rosto daqueles que jazem no pó. E demonstremos, assim, que a Sagrada Família é a igreja mais alta do mundo, não para se destacar em classificações mundanas, mas para guiar os passos do povo de Deus que peregrina na terra da Catalunha, com a cruz que ilumina o caminho, como uma lâmpada acesa, na espera do regresso do esposo. Bendito seja Deus para sempre. Assim, acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta missa em ação de graças, parte da homilia pronunciada em espanhol, parte em catalão. Segue um momento de silêncio, de interiorização da palavra de Deus que nos foi proposta, do Evangelho que nos foi proclamado, e uma reflexão sobre as palavras que o Santo Padre quis nos trazer nesta tarde, neste fim de tarde, esta quarta-feira, na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, nesta celebração eucarística, este 10 de junho de 2026, no âmbito da sua viagem à Espanha. Nessa missa em ação de graças por ocasião do centenário de morte, justamente este 10 de junho, do Venerável Gaudí. Temos a nossa profissão de fé, o credo, que o coro entoa cantando em catalão.
Queridos hermanos, dirijamos nuestra mirada a Dios, Padre misericordioso. Oração dos fiéis, oração universal. Queridos irmãos, dirijamos o nosso olhar a Deus, Pai misericordioso, para que, em sua infinita bondade, escute e acolha nossas súplicas. Dominum deprecemur. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A primeira oração em catalão. Pela Santa Igreja de Deus, para que possa continuar testemunhando o Evangelho de Cristo, levando luz e esperança até os confins da terra. Dominum deprecemur. A segunda oração em espanhol, pelo Santo Padre, o Papa Leão, para que continue fortalecendo-nos na fé, presidindo a Igreja na caridade. Dominum deprecemur. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Oração em catalão. Pelos responsáveis da sociedade civil, para que exercitem o seu ofício com honestidade e justiça a serviço dos cidadãos e do bem comum. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A quarta oração em espanhol. Por aqueles que se encontram no sofrimento e na provação, para que, em meio às suas dificuldades, sejam consolados pelo amor de Deus e sustentados pela solidariedade dos irmãos. Dominum deprecemur. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. A quinta oração em catalão. Pela paz entre as nações, para que cesse toda forma de violência e todos os povos trabalhem para a concórdia e a fraternidade. Dominum deprecemur. A sexta oração em espanhol. Por nós, aqui reunidos, para que, como fiéis discípulos de Cristo, elevemos nosso olhar para a sua cruz gloriosa e demos testemunho de seu Evangelho. Dominum deprecemur. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Senhor, nosso Deus, escutai a oração que vos apresentamos com humildade e confiança. Nós vos pedimos que nos concedeis viver nossa vida cristã com alegria e entrega generosa. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como poderei retribuir ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Santo Padre, quero agradecer-lhe, em nome da Arquidiocese de Barcelona e de todas as outras dioceses com sede na Catalunha, pela sua visita à nossa terra. A sua presença, os seus gestos e as suas palavras são certamente uma boa semente que fica plantada em nossos corações. I vull agrair també, i m'ho permetràs, Ampara, al meu predecessor, al cardenal Martínez Istach, que va tenir, juntament amb la Junta Constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea
de cerrar el techo y poder entonces traer al Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, a consagrar el altar. Muchas gracias, Cardenal Martínez Sistac e todo o equipo. Agradecimento ao Cardeal Martínez Sistac, seu predecessor nessa sede arquiepiscopal de Barcelona. Neste momento enquadrado, aqueles que nos seguem tendo as imagens podem ver. Saludo a sus majestades, Saúdo a todos os obispos, as majestades, os bispos, sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, leigos, que hoje estão aqui, o nos siguen por los medios de comunicación. e aqueles que nos seguem pelos meios de comunicação. Saúdo também Saúdo também a todas as autoridades que nos acompanham. Somos conscientes Estamos cientes de que vivemos tempos difíceis, mas não queremos ser agoureiros de desastres, mas sim semeadores de esperança. A Basílica da Sagrada Família e a Torre de Jesus Cristo, Santo Padre, que o Senhor vai abençoar, Santo Padre, gran emblema desta ciudad olímpica, nos animan nos animam a erguer o olhar para a luz que projeta esta torre, combinada pela cruz de Cristo. crucificado y resucitado. Encontramos la fuente No crucificado ressuscitado, encontramos a fonte para o amor oscuridades y noches de la vida. e a luz para as noites da vida. O testemunho da vida e da obra Antonio Gaudí do venerável Antônio Gaudí impulsan a avanzar, nos impulsiona a avançar sem desanimar, poniendo en el colocando centro de nuestras vidas. Jesus Cristo no centro de nossas vidas. Cristo está vivo, Cristo está vivo e nos diz: Ide, pois, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho dado a conhecer. E sabei que eu estou convosco todos os dias, hasta el fin de los tiempos. até o fim dos tempos. El venerable Antoni Gaudí O venerável Antônio Gaudí, que entregou sua vida esta misión, nesta y missão. nosotros E nós queremos seguir. queremos segui-lo. Sampara, Santo Padre, volem ser queremos ser uma igreja y acullidora, aberta e acolhedora, iglesia misionera, uma igreja missionária, iglesia hospital, uma igreja que seja um hospital de campanha, tal como nos propôs o Papa Francisco, de feliz memória, comenzar recordando e como o Senhor também nos lembrou seus intervenções. em seus pronunciamentos. Muito obrigado, Santo Padre. Gracias de todo Agradecemos de todo o coração e que a semente que o Senhor semeou em nossa terra produza muitos frutos. Assim o pedimos ao Senhor pela intercessão da Mãe de Deus, a Virgem das Mercês e da Moreneta e de Santa Eulália, padroeiros de Barcelona. Que Deus o abençoe, Santo Padre, em seu itinerário pelas terras irmãs das Canárias, na missão universal que Jesus Cristo confiou. Com a nossa oração e real colaboração. Muito obrigado, Santo Padre, e que Deus o abençoe e o acompanhe sempre. Muito obrigado. Que lhe conceda a força de que necessita. Obrigado, muito obrigado. Um agradecimento efusivo, a resposta do Santo Padre ao agradecimento. Neste momento se cumprimentam ao término desta celebração. Portanto, antes da bênção final, o Santo Padre, então, as palavras de agradecimento do cardeal Omela e o presente do Santo Padre a esta igreja particular, um belíssimo cálice que o cardeal ergue, apresentando à Assembleia, aos presbíteros, aos concelebrantes, demais cardeais, bispos e arcebispos presentes. Portanto, uma bela recordação do Santo Padre, esse presente para esta igreja particular. Temos assim o rito de conclusão. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre ao término desta celebração eucarística, lembrando que na sequência teremos dentro de instantes a bênção da torre, a bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre. El Señor esté con vosotros.
Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus, responde a Assembleia. Santo Padre beija o altar antes de deixar o presbitério, enquanto os concelebrantes deixam o presbitério saindo em procissão rumo à fachada da Natividade. Enquanto o Santo Padre se dirige para a sacristia para mudar as vestes litúrgicas e sucessivamente unir-se aos demais para este momento que anunciamos há pouco, o momento então da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Assim os demais também que se dirigem ao chamado Quiostro do Rosário, neste momento também o rei Felipe VI e a rainha Letícia Ortiz se retiram para este momento sucessivo da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Ressaltamos o rei Felipe, é muito querido por seus súditos. Goza a família real de grande popularidade e o rei Felipe, assim também como a sua esposa, a rainha Letícia Ortiz, tem participado dos principais eventos desta visita do Santo Padre à Espanha. Destacamos este último compromisso do Papa Leão XIV, esta quarta-feira, 10 de junho, em seu 5º dia em terras espanholas, 2º dia em Barcelona, depois dos 3 primeiros passados em Madrid. Amanhã o Santo Padre segue para Las Palmas, a terceira etapa desta visita, Las Palmas de Gran Canária.
e sucessivamente na sexta-feira de Las Palmas, Gran Canária, Santa Cruz de Tenerife. Quarta e última etapa desta sua viagem apostólica internacional. Assim, aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver as imagens externas da Basílica da Sagrada Família para este momento tão aguardado da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Assim, ressaltávamos precedentemente aos concelebrantes que se retiravam em procissão em direção à fachada da Natividade. Destacamos então a fachada da Natividade expressa a alegria da vida e está voltada para o Oriente, onde o sol nasce e ilumina as suas esculturas. Assim, os grandes templos voltados, as grandes igrejas voltadas para o Oriente, de onde vem Jesus Cristo, a luz do mundo. Essa analogia do Oriente, onde o sol nasce, onde temos o sol nascente. Esta fachada narra o nascimento e a infância de Jesus, enquanto própria por isso está voltada para o Oriente, na direção do nascer do sol. Está subdividida em 3 grandes portais, da esquerda para a direita. São dedicadas às virtudes teologais da esperança, da caridade e da fé, bem como a José, Jesus e Maria, a Sagrada Família. Foi a primeira a ser construída em 1891, sob a direção de Antônio Gaudí, que desejava fazer desse lugar um canto de alegria da vida e da criação divina. Por este motivo, é rica de animais, assim insetos, anfíbios, pássaros, mamíferos e elementos vegetais, rosas, lírios, árvores de fruto, palmas em suas representações. E ainda para obter o máximo realismo, as esculturas foram realizadas utilizando modelos reais de pessoas e animais, dos quais então se tinha o modelo em gesso. Destacamos este local, portanto, para a bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Dentro de instantes, o Santo Padre retirou-se após a celebração eucarística à sacristia para mudar as vestes litúrgicas para este momento sucessivo da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Assim, destacamos, temos imagens que nos dão essa parte da fachada da Basílica da Sagrada Família, com toda a sua imponência, sua majestade. A basílica que se ergue majestosamente rumo ao alto. A basílica conta 18 torres, 12 campanários dedicados aos apóstolos, reunidos em grupos de 4 nas fachadas. E assim, 6 torres centrais correspondentes à Torre de Maria, as 4 torres dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a de Jesus Cristo, completada este ano com a colocação da cruz. Como ressaltado, o Santo Padre destacou na homilia tratar-se de uma basílica em construção. Assim, destacamos que com seus 172,5 metros, a Torre de Jesus Cristo, esta a ser inaugurada, torna a Basílica da Sagrada Família a igreja mais alta do mundo. Portanto, esta particularidade, este recorde, a torre com seus 172,5 metros, a Torre de Jesus Cristo, torna a Basílica da Sagrada Família a igreja mais alta do mundo. Na parte externa se encontram as palmas, com a inscrição em latim, Tu
unicamente o Santo, unicamente o Senhor, unicamente o Altíssimo, realizada com a cerâmica branca esmaltada e tijolos. Destaque ainda para a cruz, que é revestida de vidro, e cerca de 15.000 peças de cerâmica branca esmaltada, um material pensado justamente para aquilo que foi destacado pelo Santo Padre, e também o arcebispo cardeal Omella falava sobre este templo que ilumina de dia e de noite. Então, essas peças pensadas, as 15.000 peças de cerâmica branca esmaltada, um material justamente pensado para brilhar de dia, refletindo a luz do sol, e à noite, graças a faixas luminosas provenientes das outras torres, segundo o desejo expresso do próprio Antônio Gaudí. Assim, os braços da cruz são dotados de vitrais que deixam entrar a luz, e dos quais será possível então admirar o panorama de 2028, quando serão completados os trabalhos internos. E da parte interna da cruz, portanto, o Agnus Dei, obra do escultor Andrea Montrovito. Aqueles que nos seguem desde o início desta transmissão, a garota que apresentou ao Santo Padre, a menina cega, que através da sua experiência tátil pôde, numa maquete, explicar ao Santo Padre o projeto desta torre em seus detalhes, e trazia ela também em suas minúcias justamente essas particularidades que acabamos de destacar. Naturalmente, ela foi muito mais profunda em sua explicação, trazendo vários outros detalhes, mas nós aproveitamos estes momentos em que aguardamos enquanto o Santo Padre se encontra na sacristia, mudando as vestes litúrgicas, para este momento, então, da bênção, para trazer esses detalhes referentes à Torre de Jesus Cristo, que dentro de instantes será abençoada e terá, portanto, a sua inauguração. Como dizemos, com esta torre, a Basílica da Sagrada Família, com a torre de 172,5 metros, a Basílica de altura, a Basílica da Sagrada Família se torna a mais alta do mundo. Assim, destacamos a cruz de cristal, que de dia reflete então a luz do sol, e à noite, mediante potentes projetores, lançará faixas de luz sobre a cidade. Destacamos que após a bênção terá lugar a cerimônia inaugural da parte externa da torre, uma proposta artística criada justamente para esta ocasião, que une música, canto, coral e luz. E os coros que participam são os mesmos que atuaram na missa que acabamos de acompanhar, da qual acabamos de participar. É inspirada a luz, elemento essencial na obra de Antônio Gaudí. A cerimônia, então, culmina com a ascensão da cruz, que coroa a Torre de Jesus Cristo, uma cruz que, como desejava Gaudí, deve assim resplandecer de dia e iluminar a noite. Ainda trazendo detalhes arquitetônicos desta obra maravilhosa do arquiteto de Deus, Antônio Gaudí, ainda em relação a essa fachada, orientada, como dissemos, para o Oriente, de onde nasceu Jesus, de onde nasce o Sol Jesus, que é a luz do mundo. E tem também a parte orientada para Oeste, onde o Sol se põe, onde se tem o crepúsculo. Essa fachada representa a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Gaudí queria que expressasse o oposto da natividade
a qual nos referíamos precedentemente, onde se tem lugar esta inauguração. E deve ser dura, assim como feita de ossos, dizia o arquiteto, que deixou então um esboço, um desenho sobre justamente esta obra. Assim, Joseph Maria Subirachs foi encarregado de realizar as esculturas seguindo as indicações e os esboços de Gaudí. A construção da fachada teve início em 1954 e se concluiu em 2018 com a colocação da cruz do coroamento superior. Detalhe interessante que Gaudí deixou tudo em seus mínimos detalhes para que se pudesse dar continuidade a esta obra magnífica de construção da Basílica, segundo aquilo que ele tinha desejado, sonhado e projetado para a Basílica da Sagrada Família. Lembrando que o Papa Bento XVI consagrou em 2010 a extraordinária Basílica da Sagrada Família, recordando que ela é um sinal visível do Deus invisível, para cuja glória se erguem as suas torres. Dando continuidade à oração do meu predecessor, disse o Papa, ressaltando em sua homilia, disse ele, dentro de alguns instantes, abençoarei a torre mais alta, a de Jesus Cristo. Esta igreja, disse o Papa, é um edifício único, constituído por muitas pedras, uma casa que cresce continuamente ao longo dos anos, seguindo um mesmo projeto. Todos nós somos as pedras vivas desta obra, que tem Cristo como fundamento e ápice, princípio e fim. Muito mais do que um monumento, disse, a Basílica da Sagrada Família continua a ser hoje uma obra em construção que nos lembra como a vida cristã é sempre um caminho, porque se trata de um projeto que é levado a cabo por Deus. Não habitamos, portanto, uma obra inacabada, mas um templo ainda em construção, como ressaltávamos precedentemente esta passagem da homilia do Santo Padre, que acaba de deixar a sacristia, e agora se dirige então para a parte exterior para dar prosseguimento a este momento, então, como dissemos, da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. O Santo Padre ainda disse, a sua imperfeição não é um defeito, pois testemunha um desejo, não significa uma falta, mas expressa uma promessa que queremos honrar com coerência, referindo-se ao fato de a Basílica ainda estar em construção. A nossa gratidão transforma-se assim em compromisso, ao mesmo tempo que cooperamos no projeto de Deus, ou seja, na edificação para a qual Ele mesmo nos chama, uma vez que somos templo do Espírito Santo. Esta obra coincide com a nossa vida, que Deus concebe como uma obra-prima que devemos realizar juntos e para a qual nos chama a colaborar com Ele. O Santo Padre se detém ainda no trajeto, saudando inicialmente alguns cadeirantes, neste momento saúda também numerosos sacerdotes que pouco antes concelebraram esta Santa Missa. A este respeito, disse ainda o Santo Padre, prosseguindo em sua reflexão, conservamos no nosso coração as palavras que o Senhor dirigiu ao rei Davi. És tu que me vais construir uma casa para eu habitar? Pelo contrário, o Senhor faz hoje saber que será Ele próprio quem edificará uma casa para ti. Com este anúncio, disse o Papa, a Escritura ensina-nos que não somos nós que damos um lugar a Deus, como se Ele fosse um elemento de uma série ou parte de um todo maior do que Ele. É Deus, disse, quem nos dá um lugar, e o lugar que nos oferece é o seu próprio coração, o lugar do Filho, para nós que éramos estranhos, o lugar do amado, para nós que somos pecadores. Santo Padre, portanto, já na parte externa, onde numerosos aguardavam-no para este momento tão esperado. Momento da bênção da torre. O Santo Padre acena ainda para os presentes e
Seguiremos então este momento tão aguardado da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Acompanhemos. Segue, portanto, o momento da bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, com o coração agradecido, louvemos a Deus, inaugurando a nova torre desta basílica no centenário da morte do venerável Antônio Gaudí, o arquiteto de Deus, dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo e coroada pela cruz. Mistério de misericórdia e de salvação. Elevemos nosso espírito às coisas do alto e almejemos as realidades do céu que o banquete eucarístico nos concedeu, fazendo-nos um em Cristo. Os bendeim, Senhor, Pai Santo. Nós vos bendizemos, Senhor, Pai Santo, e vos damos graças porque antes de criar o mundo, constituístes o vosso Filho Jesus Cristo, princípio e fim de todas as coisas. E por meio dele, com um admirável desígnio de amor, elevastes a humanidade até a vós, pelo mistério de sua morte e ressurreição. Agora vos suplicamos que derrameis o Espírito Santo sobre vosso povo, ao qual inspirastes para levantar esta torre rumo ao céu, lugar de vossa morada, onde, unidos a Cristo, viveremos definitivamente em vós. Fazei que vossos filhos, ao dirigir seu olhar à cruz do Redentor, que coroa esta Basílica da Sagrada Família, alcancem os frutos da salvação e deem testemunho da alegria que, desde esta árvore da vida, chegou ao mundo inteiro. Recordai em vossa bondade daqueles que trabalharam nesta construção, na construção desta casa de oração, e aqueles que nelas encontrarão paz e consolo. Vós que iluminastes a vosso servo Antônio Gaudí para deixar as realidades deste mundo e buscar as do céu, concedei-nos edificar, em meio aos homens, a nova Jerusalém do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora o Santo Padre, após esta oração, asperge com água benta, assim, neste momento de bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo. Santo Padre asperge os presentes com a água benta. Assim, inaugurada a Torre de Jesus Cristo, que, como destacamos, com seus 172 metros e meio, torna a Basílica da Sagrada Família a igreja mais alta do mundo. Assim que esta água nos recorde o nosso batismo em Cristo, que nos redimiu com sua morte e ressurreição, assim o Santo Padre aspergiu os presentes com a água. Assim, neste ato solene de bênção e inauguração da Torre de Jesus Cristo.
Assim segue o hino Vexilla Regis. Assim como havíamos destacado precedentemente, após a bênção tem lugar a cerimônia inaugural externa da torre, com uma proposição artística criada justamente para esta ocasião. Uma proposição artística que une música, canto coral e luz. Acompanhemos.
Assim, com essas luzes, destacamos que a luz é elemento essencial na obra de Antônio Gaudí. Assim, a cruz que domina a cidade de Barcelona, com esta torre, a Torre de Jesus Cristo, com seus 172 metros de altura, 172 metros e meio de altura, tornando a Basílica da Sagrada Família a mais alta do mundo. Assim, as luzes colocadas em destaque, o elemento essencial na obra de Antônio Gaudí, o cume desta cerimônia justamente com a ascensão da cruz que coroa a Torre de Jesus Cristo, como vimos enquadrado há pouco, isto é, aqueles que nos acompanham tendo as imagens puderam ver. Uma cruz que, como desejava Gaudí, deve resplandecer de dia e iluminar a noite. Assim como vimos, a cruz, sendo de cristal, de dia refletirá a luz do sol e à noite, mediante poderosos projetores, fortes projetores, lançará feixes de luz sobre a cidade. Assim, um jogo de luzes formando uma imagem belíssima, como podemos ver neste momento, também na fachada da Basílica da Sagrada Família. Assim como destaque para o Cristo crucificado, a cruz, símbolo da nossa salvação, de redenção da humanidade. Assim, esta cerimônia inaugural da torre, com a proposta artística criada justamente para esta ocasião, unindo música, canto, coral e, como estamos vendo, de muita luz. Criando um espetáculo belíssimo de jogo de luzes. Elemento essencial na obra de Antônio Gaudí.
A imagem interna da Torre de Jesus Cristo. Assim, a Basílica da Sagrada Família, em todo o seu esplendor, que majestosamente se projeta para o alto, inspiração deste arquiteto catalão Antônio Gaudí, que viveu de 1852 a 1926, justamente hoje, 10 de junho, centenário da sua morte, agora projetada então a sua imagem, homenagem belíssima a este arquiteto e gênio catalão Antônio Gaudí, que é a figura principal do modernismo espanhol. Famoso mundialmente, transformou a paisagem de Barcelona com formas orgânicas, cores vibrantes e estruturas revolucionárias inspiradas na natureza e na sua profunda fé católica. Assim, a belíssima inscrição de Antônio Gaudí, o primeiro amor, depois a técnica. Primeiro amor, depois a técnica, Antônio Gaudí. Explicando, então, a sua obra cuja genialidade se reflete em obras como, justamente, a Basílica da Sagrada Família, o seu projeto mais ambicioso e o mais famoso monumento da Espanha, que continua em construção, como dissemos, e é a sua obra-prima. Belíssimo jogo de luzes e pirotécnico. Graças, obrigado. Assim, destacamos a participação de 9.000 fiéis na Santa Missa, há pouco presidida pelo Papa Leão XIV. E fora da Basílica, na área circunstante, lugar do percurso, presentes mais 120.000 pessoas, uma significativa participação. Assim, destacávamos a Basílica da Sagrada Família, o seu projeto mais ambicioso e o mais famoso monumento da Espanha, que continua em construção e é sua obra-prima. Mas Barcelona está repleta das obras de Antônio Gaudí, como Casa Batlló, um edifício fantástico e mágico, considerado um dos mais emblemáticos do arquiteto. Ainda a pedreira Casa Milà, uma das obras mais famosas do mundo, conhecida por suas linhas onduladas. E o Parque Güell, um complexo de jardins e estruturas arquitetônicas que se fundem com a paisagem natural, bem como a Casa Vicens, o primeiro projeto importante de Gaudí, marcando o início da sua brilhante carreira. Seguirá o momento do descerramento da placa comemorativa que marca e imortaliza este momento, descobrimento daqui a pouco, descerramento da placa comemorativa da visita à fachada da Natividade. Neste momento, o Santo Padre acaba de descerrar. Assim, a Sagrada Família acrescenta uma nova placa, com a data, pode-se ver, 10 de junho de 2026,
Portanto, a Sagrada Família acrescenta uma nova placa comemorativa da visita de Leão XIV às já existentes, as precedentes de João Paulo II, de 1982, e a de Bento XVI, em 2010, ocasião em que consagrou esta basílica. Assim, a basílica conserva outras 2 placas, como dissemos, relacionadas às precedentes visitas papais. A do Portal da Esperança, da Fachada da Natividade, que recorda a visita de João Paulo II em 1982, e a colocada na parte interna, que comemora a dedicação da Basílica da parte de Bento XVI em 2010. Portanto, a dedicação da Basílica em 2010 por parte de Bento XVI. Não a consagração, mas mais precisamente a dedicação da Basílica da parte de Bento XVI em 2010. Assim, destacávamos as fachadas desta monumental Basílica da Sagrada Família, como acabamos de ver antes, e também chamando atenção para a fachada que está orientada, que está voltada para o ocidente, onde o sol se põe. Essa fachada representa a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Gaudí queria que expressasse o oposto da natividade e, portanto, deve ser assim, dura como feita de ossos, dizia o arquiteto, que deixou também um desenho a esse respeito. Assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco. A todos mais uma vez, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.